Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. E aqui a gente vai ter um tutorial sobre cabelo realista, certo? Aqui eu vou usar algumas cores, essas cores aqui, ó, da Giotto 3.0, certo? Como eles não têm nome nem numeração, eu vou usar esse tom, é o tom de azul escuro, que vem na caixinha. Esse tom aqui de marrom avermelhado, um tom de siena natural, um tom de ocre, um amarelo ouro, preto, verde escuro, certo? Vamos formar um cabelo com essas tonalidades. Então eu vou começar aqui o desenho da mecha, fazendo o movimento do cabelo. Assim, né? Para não ficar aquele cabelo muito parado, fazer meio torto assim. Uma mecha, certo? Vamos fazer aqui um cabelo castanho. Um cabelo castanho, castanho claro, não castanho escuro. Um castanho mais meio cor de mel o cabelo, não muito castanho. Enfim, vamos misturar essas cores aqui e fazer um cabelo realista. Vamos apontar agora a base do meu cabelo. Vou começar com esse amarelo ouro, riscando aqui ó, algumas áreas que eu quero. O lápis da Giotto, pessoal, é um lápis barato que tem boa pigmentação e maciez. Eles são, eu acho eles mais macios do que os da Faber-Castell tradicional, da caixa vermelha. É o 3.0, pessoal, não é o estilo novo. O estilo novo é terrível, não é bom. Eu já experimentei e não são bons. Esse aqui é o 3.0. Eu só senti falta de marrons mais escuros, como os marrons, por exemplo, marrom café, o marrom sépia. Eles deviam ter colocado, né, esses tons de marrom, mas pelo valor vale muito a pena, né? Sai equivalente, eu lembro pelo valor que eu paguei, sai equivalente a R$ 1 cada lápis. Ó, ele não esfarela. Eles são melhor do que o da Multicolor, com certeza. Apesar de que é o mesmo fabricante da Faber, né, Multicolor, mas esses aqui são bem superiores. Aqui eu quero que seja sombra, né? Nem vou passar muito amarelo nessa região aí, porque eu vou querer ela mais escura mesmo. Então eu evito passar muito amarelo. Que seria a ponta da mecha de cabelo, e outra ponta para cá. Então teve duas pontas. Vamos fazer mais uma aqui por cima, para dar essa ideia de movimento. Por que eu começo sempre com um tom claro? Porque minha intenção aqui é usar o estilete de precisão. Para usar o estilete eu preciso de ter uma base clara por baixo, certo? Fazendo isso aqui, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Sim, vamos ajustar aqui, enquadrar. Próxima cor, a gente já pode ir, ó, para esse amarelo aqui um pouquinho mais escuro. Agora eu começo a definir as partes que eu quero que fique mais clara. Que seria, geralmente, os cabelos vai ter essas partes mais claras nas dobras, nessas curvas, certo? Essa curva aqui é para dentro. Ó, essa é para dentro, então ela vai ser mais escura. Quando é para dentro, ela pega mais sombra. Quando está para fora, ela vai ficar mais claro. Ó, ela tem uma curva, certo? Nessa curva de cabelo, geralmente você tem que fazer o fio inteiro. Não faz ele quebrado, senão vai ficar estranho, parecendo que está o cabelo emendado. Ó. Não rola, certo? Então você tem que fazer ó, o fio completo, ó, sem deixar emenda, certo? Não importa que você faz assim, ó, por parte, certo? Só que não deixa o efeito emendado. Ó, não precisa fazer assim, ó, um fio só. Se você conseguir, tudo bem, mas não precisa. O que eu quero dizer é que cada fio aqui, ó, ele tem que ter essa ideia de continuação e não ideia de emendas. Ó, certo? Quem olha vê que é um fio só que fez essa curva. Aqui vai ser claro, aqui vai ser mais claro, aqui vai ser mais escuro. Então aqui está sem referência, eu não estou usando referência, pessoal. Então fica mais simples eu explicar para vocês, certo? Aqui é um desenho para iniciante.
caindo uma chuvinha aí agora. Se você escutar um barulho aí no fundo, é a chuva. Ó, vou fazendo esse movimento, criando essa base. Um detalhe é que a ponta do cabelo ela tem que ficar sempre assim, ó, sempre bem fina, certo? Eu começo a fazer alguns frizz, ó, também com lápis com a ponta bem fina. Não pode ficar a ponta grossa do fio. Evitem. Certo? Agora a gente vai usar o lápis preto, ó, ele tá bem pequenininho da Giotto, eu vou colocar ele no extensor. O preto é muito bom, pessoal, porque tem marcas de lápis de cor, né, que assim, as marcas escolares, geralmente o preto não são bons, tirando o da Faber-Castell, né? Os outros, a maioria, a gente vê que são meio acinzentado, preto, né? Não é aquele preto vivo. Esse aqui não. Esse aqui é um preto muito bom. Eu vou começar a marcar aqui a sombra, vocês vão ver. Vou começar ele fraquinho, ó, fazendo a primeira camada. Ele sobrepõe muito bem, certo? Isso é a qualidade que o lápis de cor tem que ter, independente da marca, independente se é escolar e se é profissional. Por incrível que pareça, existem marcas que é tida como profissionais que não tem uma boa sobreposição, certo? Tem lápis de cor que é escolar, que essa característica de sobrepor e misturar são bem superior, né? Eles dão um ganho de lavada em cima desses lápis aí. Algumas marcas que eu nem quero falar, mas tem marcas muito ruins, que se dizem profissionais. Ó, vamos pontuando aqui, mais sombra. Bom, faz o degradê, você sai dessa mancha, ó, vai deixando ela mais fraca, à medida que for avançando para a parte mais clara. Mantenha essa curva, ó. Tá vendo que eu estou mantendo a curva? Essa curva que o cabelo tem. Eu posso usar um pouco do preto aqui também. Então, nessa hora aqui, né, eu senti falta de usar um marrom escuro, um marrom sépia, e ele não tem. Então eu tenho que me virar com essas cores aí que eu mostrei para vocês. São essas aqui. Certo? Aí em cima da sombra, né, como eu não tenho esses tons de marrom, eu vou usar aqui um pouco do azul escuro. Você pode fazer com os lápis que você tem aí, com as marcas que você tem, com a Faber-Castell, por exemplo. É só você substituir as cores, né, botar cores parecidas e fazer. Pausa o vídeo, olha as cores que eu estou usando. Você consegue fazer reproduzir também, certo? Então essa aqui, ó, o uso das cores frias é muito bom, é uma ótima opção quando você está com bastante limitações de cores que produzem sombra, como os tons de marrom, por exemplo. Porque o preto sozinho fica muito feio, fica muito pesado a sombra, não fica realista, não fica legal se você usa muito preto para tudo, né? O preto ele é um complemento, eu uso ele mais como uma sombra complementar, ele não pode ser 100% só ele para produzir sombra. Misturar um pouco de verde também. Acho que o verde ele mantém a saturação, né, e deixa uma sombra também bem realista. Vamos deixar um cabelo meio castanho, meio avermelhado. Vamos deixar um cabelo não ruivo. Não quero cabelo ruivo, não. Vamos misturando aqui as cores para ver que tonalidade vai chegar. Certo? Agora a gente já pula para esse outro tom aqui, ó. Esse tom de marrom. É um tom meio marrom, meio canela. Um marrom mais claro. Deixa eu passar minha escovinha aqui. Vou passar agora assim, ó, arrastando. E vou preservar de novo, ó. Preservar o brilho. Não esquece. Ó, ele sobrepõe muito bem. As cores são bem vivas. Tá vendo? Deixa eu ajustar a luz aqui, né? As cores dele estão muito apagadas aí na luz. Aí o brilho, eu acho. O foco da luminária. Deixa eu ajustar aqui. Acho que agora melhorou um pouco mais. Porque às vezes a luz acaba tirando, né, o tom real, a cor real daquilo que você está colorindo.
a cera do lápis, ele brilha. Se ele brilha, ele perde a intensidade da cor, fica meio esbranquiçado. Viu aí como ele sobrepõe bem? Isso é muito importante, pessoal. Não esqueçam, eu falo direto isso, sempre falo nas lives, que a sobreposição é a mistura. Se o lápis sobrepõe bem, ele mistura bem, certo? Não tem como o lápis, tipo, ele só misturar e não sobrepor. Se ele mistura, ele sobrepõe bem. Porque os pigmentos, né, eles são feitos, as marcas têm que ser feitas, né, esses lápis têm que ser fabricados com a intenção das cores se misturarem entre si, certo? Apesar que a linha escolar ele não se preocupa muito com isso, por conta que o produto é destinado a crianças. Mas mesmo assim, né, esse aqui, por exemplo, é bem superior nesse caso, nesse quesito de mistura pelo valor. Achei muito bom. Fiquei muito satisfeito, né, com esse lápis. É mais uma opção aí. O ponto negativo que eu falei pra vocês, né, é só isso mesmo, eu acho. Que deveria ter mais cores assim escuras, tipo marrons. E os kits têm poucas cores, se eu não me engano, só tem de 25 e 36, parece. Ou é 24 e 36, sei que é bem limitado. Deveria ter um kit maior, de 48, né? 60, seria ótimo. Mas é um lápis que eu vou continuar comprando. A madeira, pessoal, aponta muito bem, certo? Macia também. Isso é um ponto positivo na hora que você vai apontar. Aqui eu estou aplicando mais um pouquinho do azul para eu escurecendo, certo? Vamos chegando na cor. Não está ainda a cor que eu quero. Agora eu vou com esse vermelho escuro. Usar um pouco também aqui em cima. Sempre, ó, mantendo, certo? Esse brilho do cabelo. Eu quero aquele castanho meio amarronzado, aquele castanho que puxa mais pro tom mais mel, não sei, assim, cor mais... Não é muito pro preto, não. Agora eu vou usar o preto de novo, ó, porque eu quero escurecer mais o cabelo. Veja que eu vou dosando as cores, né, com muita paciência, não precisa de pressa. Você só vai deixar seu desenho bonito se você fizer com calma. O desenho realista, ele precisa disso. Ele precisa de tempo para ficar bonito. As cores, né, elas vão se misturar melhor. Os detalhes vão ficar mais bonitos, mais bem feitos se você fizer com bastante calma. Certo? Ó, eu vejo uma mistura muito bonita, eu consigo fazer com esses lápis. Agora, eu vou usar meu pincel de certas cortadas que eu gosto de usar. Uso bastante quando estou trabalhando assim com cabelo realista, pelo. Agora continuar um pouco mais com preto. Ó, tá quase chegando no castanho que eu quero. Um castanho mais acobreado. Não é aquele castanho muito clarinho, não. Então, vou passar aqui alguns riscos preto no meio e preservando o brilho. Você veja que eu vou preservando. Embora eu vou escurecendo gradativamente, mas a luminosidade ela continua. Agora, pessoal, vou reforçar. Lembra que eu fiz fraquinho? Aqui com o preto, agora o preto, a gente vai trabalhar com mais intensidade aqui. Vou apertar com mais força para eu conseguir esse efeito aqui de contraste. Eu quero uma sombra mais profunda, mais contrastante. Então esse ponto aqui é o ponto em que a sombra está mais forte de toda a mecha do cabelo. Esse aqui é o ponto de mais sombra, certo? Vou escurecer mais essa mecha também. Ó, perceba que quando o lápis se mistura, né, com esses tons frios, o preto, ele fica muito bonito. Ele dá uma cor muito bonita, sai muito desse preto seco. O preto sozinho ele não é muito bonito não, a sombra feita com preto puro. Vou deixar aqui mais escuro, só que ficou escuro demais. Vou usar esse marrom aqui por cima para dar uma clareada. É uma pena que não tem os marrons que eu falei, marrom café, marrom escuro. Com eles, né, os degradês são mais fáceis de ser feito, mas não impede ó, de você fazer um desenho realista.
Um desenho com acabamento bonito. O importante mesmo é os lápis se misturarem bem. Isso aqui é um desenho simples, pessoal, para quem está iniciando, né, no desenho colorido, que gosta de treinar mistura, treinar detalhes da figura humana, que isso aqui faz parte, cabelo faz parte da figura humana. As pessoas pensam que o desenho realista se resume só na pele, não é. Não adianta nada você saber colorir uma pele e na hora de chegar no cabelo, né, você não conseguir fazer. Certo? Ó, essa tonalidade aqui pra mim já tá boa. Por ele ser macio, pessoal, eu acho que o lápis ele gasta muito, assim, ele gasta mais do que o da Faber. Por a pigmentação dele ser bem macia, então a ponta ele gasta mais rápido, é mais, digamos assim, cremoso, eu acho, do que os da Faber. Os da Faber são mais secos, eles são mais cremosos, esses aqui, então rapidinho, ó, eles vão se diminuindo. Mas isso pra mim não é ponto negativo, não. Isso aí só mostra que o lápis ele é macio. Um cabelo cor de mel, aquele castanho mais pro mel. Vou fazer mais aqui a ponta do preto. Esse frizz agora eu vou querer fazer ele um pouco mais com lápis preto mesmo, para trazer um destaque mais bonito. Assim. Ó, lembra das pontas que eu falei? Faço um acabamento bonitinho ó, nas pontas. Vou misturar aqui outros marrons. Aquele marrom mais claro que eu usei no início. Retocar mais aqui o degradê para ficar mais bonito, ó, essa transição. Agora a gente vai usar o estilete. Só finalizar aqui o frizz. A gente vai usar estilete de precisão para fazermos aqui as texturas, os fios soltos, esses fios mais claros e realçar o brilho também. Aqui o estilete que a gente aplica, ó, com a lâmina deitada, eu vou puxar assim, ó, vou conseguir um efeito de luminosidade também, ó, sem usar borracha. Só colocar a lâmina de lado, ó, certo? De lado e raspar. Aí eu consigo um efeito mais achatado de luz. Assim, essa outra parte aqui também. Aí agora eu começo a riscar ele, ó, fazendo os fios mais finos. Ó, aquele movimento que o cabelo tem. Aqueles fios bem fininhos que aparecem. Que são esvoaçados por cima. Aí você faz outros também, ó, complementando a textura de um modo estendido, né? Assim, como se fosse acompanhando mesmo o formato do cabelo. Aí outros você vai fazer ó, como fosse formato frizz. Certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilha. E não esquece de deixar o joinha, certo? Ó, toda a textura que o estilete faz, ó. Tá bom? Esse é um exercício para iniciante. Você pode praticar. O formato da mecha aí você vai fazer do modo que você achar melhor. Você escolhe, né? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.
Não esqueça de curtir e deixar seu like, certo? Para ajudar o canal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.